Irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui para prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor, principalmente na meditação da Sua palavra. Eu quase não consegui subir agora aqui. As minhas pernas estão tremendo. E principalmente os textos que nós lemos aí do Salmo de número 119, quando nós começamos a meditar nesse livro de Malaquias, relembrando já as mensagens que já foram transmitidas e ao relembrar parece que é tudo novo, porque exatamente agora nós estamos vivendo momentos difíceis e à medida que a gente vai meditando na palavra de Deus, a gente vai vendo que como essa palavra é atual e oportuna para os nossos dias. Assim como Deus levantou Malaquias, ali 400 anos antes da vinda de Cristo, porque o problema maior que estava acontecendo ali, o povo que tinha saído do cativeiro babilônico por 70 anos, estava voltando, agora reconstruindo, tendo reconstruído os muros e o templo, né, que precisava ainda ser terminado, ali com Esdras, começou com Zorobabel e mais um outro que Deus levantou para a reconstrução ali de Jerusalém. Nós vemos que com Esdras e Neemias houve realmente reformas ali. A reconstrução dos muros, que Deus usou Neemias para isso. Ele não era levita, mas usou Esdras, levita, e no livro dele é interessante que Esdras aparece atuando lá no capítulo de número 7, né, do livro de Esdras. E nós vamos ler uma parte lá no capítulo 10, né, como a palavra de Deus ela esteve atuando ali naqueles corações para restaurar, principalmente, aquilo que é de mais importante para nós, os filhos de Deus, é o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, como Ele quer que nós o façamos. Estamos no quarto diálogo, quarta mensagem que nós temos aqui. Agora, o tema é o seguinte: o culto tem que ser conforme Ele revelou na sua palavra, no Antigo e Novo Testamento. No culto que prestamos a Deus, não basta só sinceridade. Não basta só sinceridade. Porque muitas pessoas, naquela época, faziam isso. Adorar ao Senhor, trazer aquelas ofertas, e como traziam, né, naquela época, como nós tivemos pregando na última mensagem, aqueles animais defeituosos, aqueles animais coxos, aqueles animais até doentes, eles traziam ali. Vamos dizer assim, com sinceridade, porque precisava fazer isso, prestar um culto, mas era como Deus exigia na palavra dele, como Ele tinha prescrito, e como os levitas cantavam nos cultos esses salmos que nós temos. Então, eu vou ler
aí no capítulo 2, de 10 a 16, porque o último versículo do capítulo 2, do 17, é uma transição, o começo da quinta mensagem, do quinto período de diálogo do profeta Malaquias para com o povo. E a palavra de Deus nos diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Capítulo 2, de 10 a 16, né? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Ó Senhor, as tuas palavras, quando hoje lemos, parece que são duras, mas elas são, ó Senhor Deus, a tua palavra. E a tua palavra, ó Senhor Deus, que foi transmitida e foi registrada para a nossa edificação. Ó Deus, quando ela encontra guarida em nossos corações, ó Senhor Deus, ela traz para nós paz, segurança e também confiança, porque é a revelação do teu amor. O Senhor o faz porque o Senhor nos ama, porque o Senhor diz na tua palavra que nós devemos ser santos. O Senhor diz que nós devemos ser perfeitos como o Senhor é, como o teu Filho Jesus que veio aqui, ó Deus, que foi a revelação da tua graça, do teu grande amor para conosco. E sabemos que nós, por nós mesmos, não podemos viver essa vida de santificação. Mas o Senhor deu o teu Santo Espírito, e Ele atua, trabalha em nossas vidas, em nossos corações, para que assim, ó Deus, sendo trabalhados com a tua graça, possamos viver uma vida, ó Pai, de obediência e para a honra e glória do teu nome. Que, ó Deus, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração
sejam agradáveis a Ti, ó Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Ó Deus, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, em nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema principal do livro de Malaquias, das suas mensagens, está focado no culto que nós devemos prestar a Deus. E isso quer dizer que nós devemos viver uma vida cumprindo a palavra de Deus, procurando cumprir a palavra de Deus, sendo obedientes. E quando nós deixamos de ser obedientes, é claro que desde lá do começo, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Eles desobedeceram a ordem, o mandato de Deus. E eles caíram. Então, o culto que nós devemos prestar a Deus é uma vida de obediência à sua palavra. E esse quarto diálogo aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, fala da infidelidade de Israel na adoração e também no casamento. Meus irmãos, este trecho, esse pequeno trecho, esses versículos que nós temos aqui, se a gente prestar bem atenção, né, a infidelidade de Israel na adoração. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, estão focados para Deus, né? A atenção para Deus, o Deus Santo, o Deus verdadeiro. Nós não devemos fazer nada para substituir esse Deus, porque não tem nada na terra que possamos fazer, ou que possamos construir, ou como está ali, fazer imagens, essas coisas, não vai substituir. Porque Deus é o Deus infinito, é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus santo, é o Deus glorioso, majestoso, Deus soberano. Nada vai fazer isso. O Salmo 115 diz, olha, você tem aí, faz essas imagens aí, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, e eles não podem fazer nada. E tornem-se semelhantes quem os fazem e quem os adoram. Então, eles estavam quebrando isto. Nós vamos ver como eles estavam quebrando. Como Salomão também quebrou. E depois, os outros 6 mandamentos, está falando da relação que nós temos, né, para com o nosso próximo, começando com os nossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, quando começa ali, né, o 5º mandamento, palavra de Deus. Honrar pai e mãe. Se Deus fala para nós honrarmos pai e mãe, que dirá honrar a Deus como nosso pai, nosso Criador, nosso Redentor. Então, no culto que prestamos a Deus, não basta só a sinceridade. O principal é a obediência. Obediência à palavra de Deus. E Ele nos deixou esses 66 livros para nós meditarmos, para nós buscarmos conhecê-lo e conhecer a vontade e o querer dEle para cada um de nós. Se não for conforme o que Deus preceitua na sua palavra,
o que ele fala na sua palavra, Deus não vai aceitar. Isso está claro aqui, nesse trecho que ele está colocando aqui para nós, também nesta manhã, como foi colocado para aquele povo. Se não for conforme o que Deus preceitua, é o que os pregadores aqui têm colocado. O que regula o nosso culto, nós temos aqui, é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. As santas escrituras, que nós dizemos sagradas escrituras, porque foi inspiração divina. Então, o culto tem que ser conforme ele revelou na sua palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nós vamos ver, porque às vezes algumas pessoas podem dizer, mas isso é coisa lá do Velho Testamento, né? Malaquias. Não. Nós vamos ver que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, nos seus ensinos, ele trouxe, né, a realidade da palavra de Deus para que fosse cumprida também. Malaquias apresenta o quadro de um povo extremamente religioso, mas interiormente indiferente e falso. Um povo para o qual o culto a Jeová se transformou em formalismo vazio, desempenhado por um sacerdócio corrupto que não respeitava o culto. Nós já vimos algumas coisas já nos outros diálogos, nas três mensagens que nós vimos. Então, nós vemos que antes aí de Malaquias, sobre o ministério de Ageu, Zacarias e Esdras, nós vamos ver, principalmente Esdras lá no capítulo 10, o que realmente aconteceu ali um pouquinho antes de Malaquias. E as mensagens de Malaquias foi feita naquele período de Neemias. Ele teve um primeiro período junto a Esdras, depois ele voltou ali para a Babilônia e ficou um tempo, e onde ele foi buscar mais recursos. Foi aí que o outro imperador, ele viu a necessidade, o decreto que havia sido feito antes por Ciro. Então, ele recebeu o anel e mais as ofertas também, gado e muitas coisas também, e escolta e muitas coisas vieram para concluir aquela obra de restauração ali, principalmente do templo. E Malaquias foi levantado nesse período que ele estava fora, e quando ele chegou, nós vamos ver o que provocou esta mensagem também na vida de Neemias. Neemias não era levita, ele era um judeu, mas foi um levantado por Deus para fazer aquela obra de restauração ali, principalmente dos muros e do templo naquela época. Então, nos versículos que nós temos aí, de 10 a 16, o profeta focaliza a sua atenção na nação como uma família. Não é assim que nós temos hoje, né? A família da fé, a família daqueles que creem em Deus, daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, não só na aliança entre Javé e o seu povo, que essa aliança foi profanada, mas o relacionamento de aliança que deveria existir na comunidade também foi profanada. Então, Malaquias chama a atenção, Deus manda Malaquias, então,
levar a palavra dele. Meyer Pearman, ele diz que a mensagem de Malaquias foi qual raio de luz nesta cena escura. E esse raio de luz brilha a promessa da vinda do Messias, que chegará para trazer liberdade, e também do seu precursor, que é o quinto diálogo, né? a quinta perícope que nós temos aqui, a partir do versículo 17, do capítulo 2, e depois no capítulo 3. Aí. Então, esse quarto diálogo, agora o foco é quanto aos pecados de família, né, como família da fé e a família também individual, né, de cada lar, cada família. Muitos tinham se divorciado de suas esposas israelitas para casar-se com mulheres estrangeiras. Meus irmãos, incrível isso, né? Deixar as mulheres que era do povo de Deus, porque Deus tinha colocado isso quando fez a aliança. Olha, vocês não vão casar com outras mulheres, né, de outros povos, os amonitas, os asdotitas, os filisteus, né, e aquelas nações que estavam ali ao redor. E foi isso que aconteceu com Salomão. A primeira mulher que ele casou foi uma egípcia. E depois ele construiu locais para que essas mulheres adorassem os seus deuses. E até anexos aos templos isso foi feito. E na época ali de Neemias, de Esdras também. Então, vamos ver aqui no livro de Esdras, no capítulo de número 10, o que começou a restauração ali quanto ao templo, ao culto e também a restauração das famílias. Esdras capítulo 10, de 1 a 4 diz: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Depois de uma manhã de oração, vem um servo de Deus, acho que Esdras ainda estava ajoelhado orando, e chega e falou: olha, o Senhor já falou aos nossos corações. Nós erramos, pecamos. Esdras, levanta aí. Agora é hora de agir. E vamos fazer o que deve ser feito. E, meus irmãos, essa mesma reação, né, lá segundo o livro das Crônicas,
capítulo 7, versículo 10, né, tem sido muito lembrado. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, né, e orar, buscar ao Senhor, mudar de vida, se converter, então eu ouvirei. E lá em Neemias, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 23, diz o seguinte: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Olha o registro que há aqui. Os filhos não sabiam falar a língua hebraica, a língua do judeu. O que isso traz para nós? Casamento misto. Quando um crente casa com uma pessoa não crente, como é que os filhos vão ser educados? Principalmente se a mãe não é crente. Ou, se a mãe é crente e o pai não, o que vai acontecer é isso aqui. Não vai ter a linguagem santa que a palavra de Deus fala, que os pais devem transmitir a palavra lá em Deuteronômio capítulo 6. Para você, lá ele fala primeiro que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e depois cumprirmos e fazermos o quê? A transmissão desses preceitos da palavra de Deus, intimar aos nossos filhos. Lá fala uma palavra, uma versão diz intimar, como uma intimação jurídica ali, para os nossos filhos, para que eles cresçam e tenham uma linguagem santa também, e um agir santo. Então, no versículo 25, aqui no capítulo 13 de Neemias, contendi com eles e os amaldiçoei. Olha só o que aconteceu, que Neemias fez. E espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas e os seus filhos, e não tornareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E o Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Fizeram ele cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, e o Oromita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Olha o que tinha acontecido, meus irmãos. Então, precisou daquelas palavras duras, fortes, com todo poder, com toda autoridade, como nós vemos lá no capítulo 1, versículo 1. Então, o nosso culto só será aceito se for expressão de uma vida santa. Uma vida santa. Esses versículos que nós temos aqui, vemos aí nos versículos 10 e 11, o que estava acontecendo. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Essa foi a mensagem. Eles estavam profanando a aliança.
versículo 11, Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Deus estava respondendo porque não aceitava as ofertas, porque havia essa profanação, tanto do povo quanto dos profetas. Então, o profeta explica a causa do desprezar de Deus e que não estava aceitando as ofertas. Eis a razão por que eu não aceito, porque vocês quebraram. Então, a resposta é, porque o povo estava profanando a casa do Senhor, trazendo adoradora de deuses estranhos para dentro do templo, que era proibido. As mulheres não podiam entrar lá no templo. E estavam entrando junto com os homens e também até com esposas de levitas. Estavam fazendo isso através de um casamento misto. O povo de Deus estava casando com gente que tinha outros deuses, adoravam falsos deuses, deuses pagãos, dos amonitas, dos filisteus, dos moabitas, dos asdoditas, e tinha, podemos dizer, um panteão de deuses. Isso me lembra aquele sermão do apóstolo Paulo, lá em Atos 17, quando ele foi lá no panteão. Quando ele chegou, foi levado lá e viu, né, aqueles deuses, todo tipo de deuses que eles tinham formado até então. E havia um lugar lá que não tinha nada, e estava lá uma inscrição ao Deus desconhecido. Que coisa, meus irmãos. Como as pessoas sem Deus, como eles entram para os descaminhos. Então, esta foi a causa de serem levados ao cativeiro. E, meus irmãos, essa foi a tática, principalmente quando eles estavam lá no deserto, com Moisés, aqueles 40 anos. Teve um rei que contratou Balaão para amaldiçoar o povo. E Deus falou, você não vai amaldiçoar, não. A sua maldição vai ser convertida em bênção. E quando foi Balaão amaldiçoar, foi no monte, lá estava o rei. Quando Balaão começa, então, a falar, transmitir a maldição, foi tudo bênção. O rei ficou bravo, aí foi para outro lugar, aconteceu a mesma coisa. Foi para o terceiro lugar, foi a mesma coisa. E Balaão falou, olha, contra o povo de Deus, maldição, essas coisas não pegam. Então, uma das coisas que nós não precisamos temer, se nós tememos a Deus, temer que esses trabalhos, essas macumbas, essas coisas que fazem, né, até as maldições proferidas, isso não pega para o crente. Porque tem o crente, o convertido, o nascido de novo, que anda nos caminhos do Senhor, tem o Espírito Santo de Deus. E então Balaão dá conselhos ao rei. Você quer ver Deus amaldiçoá-los? Pegue as suas mulheres que tem, vai lá na divisa onde é que eles estão, dá para elas. Dá para elas. Dá para eles. E aparece uma cena quando Deus mandou Moisés reunir o povo para acertar a situação. Aí um dos líderes lá, que tinha associado lá com uma mulher que não era, não me lembro qual era a nação. Aí ele fala, não, mas olha, o amor é coisa bonita, como falam hoje. Amar, quer dizer, ter relação sexual é a coisa prazerosa, amorosa, gostosa. Olha, Deus fez para isso. Então, ele pega a mulher, vai lá para a tenda.
e um sacerdote chamado Finéias. Ele vai depois com uma lança e cravou naqueles dois. E a palavra de Deus fala que quando isso aconteceu, aí a praga começou então a ser amainada. Meus irmãos, a unidade do povo está na sua relação com Deus, que é santo, perfeito. E quando há essa relação com Deus, aí de obediência, de santidade, então, temendo a esse Deus que é santo, criador, então aí Deus derrama as suas bênçãos. E lá em Deuteronômio 32, versículo 6, está registrado o seguinte: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Qual é a sua atitude diante disso? Poxa vida, Ele te amou, te escolheu para ser chamado seu filho, desfrutar das suas bênçãos, da direção, dos cuidados, da divina providência dEle dia a dia, garantir para nós a salvação, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados e estarmos eternamente com Ele. Poxa vida, isso não é maravilhoso? Ou você viver como muitos vivem hoje, morreu, acabou. Para muitos é assim, mas a palavra de Deus fala que não. A palavra de Deus fala que aqueles que não têm o novo nascimento, que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, morrer nessa condição é condenação, é inferno, eternamente. E depois que morrer nessa situação, não tem jeito mais de mudar a situação. Então, lá em Isaías 63, 16, diz: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Contudo, os israelitas foram infiéis de uns para com os outros, assim contradizendo este relacionamento. Então, como eles estavam vivendo, estavam dizendo: olha, não tenho esse relacionamento com Deus, né? Tenha apenas isso aí, esses estatutos, né, a palavra dele apenas como uma formalidade. Assim como o culto que eles faziam, né, era um culto solene e tudo mais, mas era formal, mas não refletia a vida deles, né? Aí. Então, no versículo 11, ressaltando aí, Judá tem sido desleal, casou com a adoradora de deuses. E uma análise da palavra que vem aí, essa palavra tem sido desleal, ela tem uma força de como se fosse essa deslealdade, fosse uma coisa repugnante. Uma coisa repugnante. É uma palavra muito forte associada com a pior espécie de prática pagã. É coisa repugnante. Como um dos reis de Israel acabou se envolvendo também com essa idolatria, com deuses pagãos, sacrificou o próprio filho. Que coisa, né? Deus de Israel. Ali, antes do cativeiro babilônico. Provérbios, mas esta palavra também é aplicada a ofertas de sacrifícios com atitude errada. Lá em Provérbios 15:8 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Então, essa palavra que é abominável é coisa repugnante.
Seria a mesma coisa de quando os levitas estavam tratando com aquelas, quando partia o animal, sacrificava, aí depois ele tinha que trabalhar com as vísceras, com aquelas coisas, tal, com o excremento. Tinha alguns que, podemos dizer assim, tinha o estômago fraco, né? E ao cheirar aquilo lá, dava aquelas repulsas, aquela coisa repugnante, dava até ânsia de vômito. O que é que lá no Apocalipse fala, né, de uma igreja? Lá, Apocalipse, acho que capítulo 2, agora esqueci o nome da igreja, ele diz assim, olha, isso que vocês estão fazendo aí, culto ao Senhor, eu estou a ponto de vomitar-te. Isso que vocês estão fazendo está me dando ânsia. Quando você come uma comida estragada, quando levam uma coisa estragada ao seu estômago, o que ele provoca ali dentro? Ele quer lançar fora. É isso que acontecia. Então, o profeta usa essa palavra, e é uma palavra forte. Então, quando nós não estamos vivendo uma vida como o Senhor quer que nós vivamos, e chegamos aqui com aquele ar de piedade, até de sinceridade, até chorando, até nas nossas orações, clamando, e a gente pode até fazer um teatro com isso. Deus fala, isso que você está fazendo, olha, está me repugnando, está causando repulsa. E eu não estou aceitando isso que você está fazendo. Isaías 1,13 diz, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, aos sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ele não suporta. E nós temos ainda no livro de Provérbios, lá no capítulo 12, Provérbios 12, versículo de número 22. A palavra de Deus diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Se você agir dia a dia, segunda a sábado, porque no domingo que é o primeiro dia, o dia que o Senhor reservou, nós viemos aqui para prestar um culto de louvor, nós vamos apresentar aquilo que nós somos, que nós colocamos em prática a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida. E quando nós o fazemos, Deus diz, você viveu uma vida de obediência, colocou em prática os meus preceitos, os meus caminhos, andou nos meus caminhos. Então, agora eu tenho prazer em receber o seu culto. E ainda em Provérbios, lá no capítulo de número 20, versículo de número 23. Provérbios 20, versículo 23. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. 2 pesos. Durante a semana você é uma coisa, mas quando chega no domingo, você é outra. Me lembro no seminário comentando com um colega sobre isso, né? Quando chega no domingo, nós nos reunimos em igreja para prestar um culto. Então, aí cada chefe de família, então ele vai lá na Bíblia, pega a máscara de Moisés e coloca e vem para a igreja.
pega a máscara de Daniel, coloca e vem para a igreja. Máscara. Mas a vida, o que é? Então, Judá tinha sido desleal para com Deus, tanto no culto quanto aí a vida. O problema não era simplesmente os casamentos mistos, mas o fato de terem afrouxado as exigências de conversão à Jafé e incorporação formal dessas pessoas na comunidade da aliança. Sim, quando Deus estabeleceu o sinal da aliança ali para Abraão, disse assim que aqueles de outras nações que quisessem ser agora também judeus, eles teriam que passar por aquela experiência, a circuncisão. Os filhos tinham que ser circuncidados. E se alguém se convertesse, né, a família, então o chefe, os homens teriam que ser circuncidados. Em outras palavras, o que nós fazemos aqui com a ingressão de uma pessoa como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo é quando ela professa ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se ele ainda não foi batizado na infância, né, de acordo com a palavra de Deus, então ele é batizado. E se tem os filhos ainda menores, eles são batizados, né, porque a promessa é para você e também para os seus filhos. Para os seus filhos. Levam o sinal da aliança, do pacto que Deus faz. Aí. Então, os versículos 13 e 14, passando rapidamente, diz o seguinte: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Ah, meus irmãos, o que o mundo oferece para as pessoas, para aqueles que são do mundo e também para aqueles que são do Senhor, são coisas maravilhosas. E quando estava vindo para cá, estávamos ouvindo uma parte da segunda, acho que final da segunda carta aos Coríntios, que diz assim, que, olha, cuidado, que o diabo, ele não se apresenta a você daquela maneira mais feia, horrenda, né? Como a gente vê até em peças, em coisas, até em carnaval, mas se veste em anjo de luz. E Paulo fala ali, naquela época tinha até aqueles apóstolos que pregavam um outro evangelho, mas não era o evangelho que é Cristo Jesus. E é isso que ele estava apresentando, né? Então, Deus não aceita a adoração, por mais sincera que seja, daquelas pessoas cuja vida contradiz a sua profissão de fé. Sinceridade só não basta. O principal é a obediência, é uma vida santa ao Senhor. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. O casamento não é simplesmente uma questão individual ou só uma instituição social. O casamento é uma ordenação divina, porque o Senhor é a principal testemunha da aliança, da cerimônia do casamento. E nós temos alguns textos, tanto aí do Velho Testamento como do Novo. Eu só vou citar Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Assim também, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ser aí membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá, Marcos e Efésios
principalmente no capítulo 5, a partir do versículo 21. Os versículos 15 e 16, concluindo, então, o texto que está aqui no versículo 15, diz: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai vós mesmos que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Esse texto, J. Baldwin, ele diz assim: somente quando pais permanecem fiéis a seus votos de casamento, feitos diante da grande testemunha, que é o nosso Deus, que é benigno e misericordioso, então ele aceita o nosso culto. Então, somente quando os pais permanecem fiéis a seus votos de casamento, o desejo de Deus por uma descendência consagrada será cumprido. O desejo de Deus numa aliança consagrada será cumprido. Então, a bênção de Deus não caiu sobre aqueles, porque eles casaram com mulheres e que, até na educação dos filhos, então Deus falou assim: vão eliminar. Então, não tem a bênção de Deus ali. Agora, dos filhos de Deus, sim, tem a promessa, a bênção de Deus. E é assim que Ele quer que a igreja, ela cresça, ela prolifere. E também os casais que tenham filhos, né? Os casais crentes que tenham filhos para o Senhor. Quando da primeira gravidez da Lenice, nós oramos, aliás, de todas as 4, né? A primeira, nós oramos, principalmente ela dizia assim: Senhor, que esse filho que o Senhor está gerando, que seja para o Senhor e não para o diabo, não para o mundo. No 3º mês, eu estava numa conferência onde, numa semana, estava pregando o Dr. Stuart Briscoe. No meio da conferência, recebemos a notícia de que a Lenice tinha abortado. E foi uma experiência difícil, mas reveladora para nós. Depois, no ano seguinte, ela ficou grávida do filho que é pastor, o Tiago. No 1º mês, aconteceu também de haver uma hemorragia. Nós oramos, entregando ao Senhor. E fizemos a mesma oração, e fomos procurar médico. Uma enfermeira, que era chefe de um posto, nós a contactamos, e ela nos indicou um médico. E esse médico, ele ouviu, e imediatamente, foi a última pessoa que ele atendeu naquele dia, naquela noite já, e mandou para um hospital. O hospital onde ela tinha feito 1 ano atrás. Aquele hospital tinha uma má reputação. E os médicos não eram bons médicos. Eram chamados de carniceiros. E ela ficou preocupada. Mas eu tive uma experiência triste no primeiro aborto. Fiquei um dia numa maca. E ele disse: olha, vai lá, eu que estou te mandando. E já vou telefonar para te receberem.
mas é eu que vou te cuidar. Eu vou te cuidar. E nós fomos. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um parto agora. E assim que eu terminar, eu vou lá dar os atendimentos. E já tinha passado uma prescrição. O fato é que nós chegamos lá e aquele processo todo para ser internado não tinha feito ainda quando ele chegou. Quando ele nos viu ali no hall de entrada, aí a secretária estava vindo com os papéis que tinha subido para falar com a direção. Ela falou, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Aí a secretária que vinha com os papéis falou assim, não, eu estou acabando de chegar aqui agora lá de cima da direção. Aquele médico catou aquela papelada e falou assim, vem cá, vamos subir. Qual é o leito que vai, o local que vai? E vamos fazer a aplicação já. E ele foi depois 6 vezes. 3 vezes ao dia, os 2 dias que ela ficou internada. E pela graça de Deus, Deus confirmou, está aí hoje o filho que é pastor. Estava nas mãos de Deus. Confiamos em Deus, na promessa dEle. Meus irmãos, recebemos as bênçãos de Deus quando buscamos ao Senhor, como obedecemos a palavra dEle. E o culto que nós prestamos a Ele, Deus, Ele aceita quando é feito de uma maneira correta, como Ele preceitua na sua palavra. Eu quero só concluir com o seguinte. Muitos dizem que esses termos aí são do Velho Testamento. Mas o que é que o Senhor mandou fazer quando o crente se aproxima diante do altar, quando leva a sua oferta ao Senhor? Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, de versículos 23 a 24, né, o Senhor Jesus diz, se você vai trazer a sua oferta, e se você tem algum problema lá com algum irmão, se houve uma desavença, alguma coisa, o que você tem que fazer? Deixa a sua oferta ali, não coloca, vai lá, resolve o problema. Aí depois que você resolveu o problema, aí então você vem e entrega ao Senhor. O que é isso? É vida de obediência à palavra de Deus. O ensino de Paulo, quando nos aproximamos, né, da ceia do Senhor, não são dignos os que não estão preparados, né? Então, aí a relação com o culto. Se você não fizer como deve ser feito, você está debaixo aí do juízo de Deus. Mas se você se prepara, vivendo aquela vida de obediência, de arrependimento dos seus erros, dos seus pecados, né? Então, no Novo Testamento, o nosso culto a Deus tem que refletir santidade de vida, a santidade de vida que nós andamos com Deus. Tem que ser expressão daquilo que nós somos. Quer dizer, como novas criaturas, como filhos de Deus, vida de santidade. Senão, vamos receber de Deus a mesma palavra de censura aí. E também de repreensão. Você pode chorar, pode gritar, se cobrir de gemidos, orar no monte, fazer campanha, fazer o que você quiser. Se você não viver essa vida de santidade, buscando a cada dia a palavra de Deus, observar os seus estatutos, né? Se não colocar a vida em ordem diante de Deus, Ele não vai aceitar o nosso culto. O nosso culto. Graças a Deus, porque a nossa igreja está vivendo esses momentos de observação da palavra de Deus, especialmente em questão de disciplina. Disciplina. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, a igreja é santificada. Quando há vidas que não estão cumprindo, vivendo a palavra de Deus, aquilo que professaram diante da igreja, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
e prometeram ter a Bíblia como única regra de fé e prática, a palavra de Deus, e então erraram, não colocaram em prática. Então a igreja tem os pastores, os presbíteros, de fazer cumprir, principalmente na questão de disciplina, aquilo que preceitua a palavra de Deus. E nós o fazemos no temor do Senhor. Damos graças a Deus, porque esta disciplina tem sido aplicada, principalmente com oração e no temor do Senhor. E como o reverendo Giovan falou, pela graça de Deus, esse ano, 8 casamentos, né? Aí, alguns já realizados, ontem mais um, de jovens crentes. Jovens crentes, pela graça de Deus. Que Deus continue nos abençoando, derramando as tuas bênçãos sobre a vida de todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. O nosso irmão presbítero licenciado vai nos levar a Deus na oração final e vamos invocar depois a bênção do Senhor.